Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu gostaria de contar para vocês uma história sobre a Páscoa. E é a história verdadeira da Páscoa. É a história que conta como Deus instituiu a Páscoa. Porque a Páscoa não foi criada por uma pessoa, ela foi criada por Deus e está escrita na Bíblia em Êxodo capítulo 12. Lá em Êxodo, Deus conta aquela história do povo do Egito, o povo hebreu que estava escravo no Egito, que vivia escravo no Egito. E lembra que eu já contei para vocês essa história de quando Moisés libertou o povo hebreu do Egito? Antes deles saírem de lá, o que aconteceu? Deus enviou 10 pragas para o Egito, não é verdade? Só que antes da última praga, que foi a morte de todos os primogênitos, antes dessa última praga acontecer lá, Deus falou para o povo de Israel, que é o povo hebreu, falou assim: vocês essa noite vão matar um cordeiro, cada família vai matar um cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro e passar nas portas da sua casa, porque quando a morte vier sobre vocês, ela não vai matar ninguém dentro da casa que estiver com o sangue na porta. Então, eles fizeram isso, mataram o cordeiro e Deus falou mais: vocês vão assar esse cordeiro e vão comer esse cordeiro junto com a sua família antes de vocês saírem do Egito. E essa vai ser a última refeição que vocês vão fazer aí no Egito e depois vocês vão sair. E Deus falou que essa era a Páscoa do Senhor. Olha só, a Páscoa não era um coelho, era o quê? Um cordeiro. E a comida não era chocolate, era o quê? Era a carne do cordeiro e o sangue do cordeiro derramado ali. Isso representava a Páscoa do Senhor. E depois daquele dia, eles partiram dali felizes, porque ninguém do povo de Israel tinha morrido, só lá dos egípcios, porque eles não passaram o sangue na porta. Então, eles saíram libertos do Egito e foram em rumo à cidade que Deus tinha prometido para eles, a terra que Deus tinha prometido para eles. E depois, em todos os anos, eles comemoravam a Páscoa, lembrando daquele dia em que Deus tinha livrado eles do Egito, livrado eles de serem escravos. E durante muitos e muitos anos eles comemoraram a Páscoa, até que Jesus veio e nasceu na terra como um bebezinho. Jesus viveu, cresceu na terra, fez muitos milagres, fez muitas coisas aqui, pregou o reino de Deus. E um dia, quando João Batista olhou para Jesus, João Batista que era um profeta, João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, o que eles matavam todo ano para celebrar a Páscoa? Um cordeiro, não era? E quando João Batista viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou que Jesus era o Cordeiro de Deus. E Jesus, um dia, quando estava chegando o dia da Páscoa, ele foi celebrar a Páscoa com os discípulos. E aí, os discípulos foram, prepararam e eles se reuniram e foram comer a Páscoa, celebrando, como era costume do povo judeu. Aí, eles, depois de comerem aquela Páscoa, Jesus, quando eles estavam comendo, Jesus falou assim, pegou aquele pão e falou assim: comam, porque este é o meu corpo que é dado em favor de vós. E bebam vinho, e este significa o meu sangue que é dado em favor de vós. Olha só, Jesus falou que a Páscoa era o corpo e o sangue dele. Por quê? Porque logo depois que eles comeram aquela Páscoa, Jesus foi para o monte orar. E depois dele orar, ele foi entregue nas mãos daquelas pessoas que queriam matá-lo. E logo em seguida, Jesus morreu na cruz. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado. Mas para que Jesus morreu na cruz? Para nos libertar de todos os nossos pecados
e para nos libertar da morte, porque Jesus veio para nos dar a vida eterna. Então, Jesus agora, a partir dessa Páscoa onde Jesus morreu, não é mais aquele outro cordeirinho que é morto, porque Jesus agora é o Cordeiro de Deus que morreu em favor dos nossos pecados, que morreu para que a gente possa um dia ir morar no céu com Deus. Então, Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. Depois da morte de Jesus, o Filho de Deus, nenhum cordeiro mais precisou ser morto, porque Jesus foi morto de uma vez por todas, para acabar com o pecado. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus e ele entregou a sua vida. E agora, em vez de matar aquele cordeirinho, Jesus já morreu. Então, nós não precisamos mais sacrificar o cordeiro, porque Jesus já morreu em favor dos nossos pecados. E da mesma maneira que aquele cordeirinho que era morto significava a liberdade daquele povo da escravidão do Egito, a morte de Jesus também nos deu a libertação do pecado, da escravidão do pecado, porque a Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado, nós obedecíamos o que era errado, mas agora nós não precisamos mais, porque Jesus mora no nosso coração. E Jesus agora é a nossa Páscoa. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Ele não ficou morto, porque ele é o Cordeiro de Deus. Só que aquele cordeirinho que matava todo ano, aquele ficava morto. Mas como Jesus ressuscitou, então, por isso nós não precisamos mais de outro sacrifício. O único sacrifício verdadeiro que agora foi feito de uma vez por todas, e nós não precisamos mais de outro sacrifício, foi o sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus. E agora, a Páscoa que nós comemoramos é essa, a última Páscoa que Jesus comemorou, que ele comemorou com seus discípulos e depois ele entregou a vida dele para ser morta no lugar daquele cordeiro. Então, hoje para nós a Páscoa verdadeira, a Páscoa dos cristãos, a Páscoa que Deus instituiu é essa. É do seu Filho sendo morto para que a gente pudesse viver e morar com Deus no céu um dia. E de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo e um dia vai voltar para nos buscar, para buscar a igreja, para buscar todas aquelas pessoas que entregaram a vida delas para o Senhor Jesus. Amém? Então, que você comemore essa Páscoa sabendo que o que significa Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Amém? Então, um beijo, Deus abençoe todos vocês e uma boa Páscoa, em nome de Jesus. Tchau, tchau.